Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Que alegria ter você aqui comigo nesta manhã bonita de terça-feira, 28 de julho, na presença dos anjos, para realizarmos mais um dia do programa Oração da Manhã, tocando seu coração com mais amor. Quero agradecer pela sua sintonia conosco, irmandando nesta grande família da Oração da Manhã, aqui na nossa Diocese de Formosa, mas também fora da Diocese, fora do nosso país. Nossa gratidão a todos vocês que compartilham o nosso programa aqui no Brasil, fora do Brasil, que rezam conosco nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. É preciso ter o coração muito aberto para a oração nesses tempos. O nosso país precisa de oração, nossas famílias também. E quero pedir a Deus neste novo dia que Ele seja por mim e por você bem vivido na presença e nos pensamentos de Deus, com palavras e atitudes iluminadas pela graça do Espírito Santo. Uma das maiores graças que Deus pode conceder a uma pessoa é nunca perder o desejo de melhorar. Quando alguém acredita que já não precisa mudar, começa a empobrecer-se espiritualmente. Mas quem reconhece os próprios limites, continua crescendo. Isso é muito sério. O cristão nunca se estaciona. O cristão nunca pensa que está pronto. Essa consciência não pode alcançar nenhum de nós. Nós precisamos ter muito claro isso. Estamos num processo de crescimento. São Bento compreendeu muito bem essa realidade. No capítulo 58 da regra, ao falar da admissão dos irmãos, ele recomenda que se observe cuidadosamente o candidato. Se ele procura verdadeiramente a Deus. É uma pergunta extraordinária. Outro dia, conversando com um casal de namorados em preparação para o discernimento do matrimônio, exatamente eu perguntava para eles isso. Como que é o seu estágio de união com Deus, porque daí você tem como trabalhar a preparação de um namoro em discernimento para ver se é isso mesmo que Deus quer deles. Não se pergunta se a pessoa é inteligente, não pergunta se possui muitos talentos, muitos bens. Não se pergunta se é admirador deste ou daquele personagem importante. A pergunta deve ser sempre esta: procura verdadeiramente a Deus? São Bento colocou isso para os seus filhos monges. Aqueles que chegavam para o ingresso no mosteiro precisavam responder essa pergunta de forma concreta, com a própria vida. Talvez devêssemos fazer essa pergunta a nós mesmos nesta manhã. Estamos procurando verdadeiramente a Deus? O que eu tenho procurado na minha vida? Tenho buscado somente resolver meus problemas? Tenho procurado apenas segurança, sucesso ou tranquilidade? Ou, acima de tudo, desejo encontrar o Senhor e fazer sua vontade? Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o restante da vida vai encontrando o seu lugar. Essa é uma verdade que os místicos, que os santos conduziram dentro de suas vidas, dentro dos seus processos. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o restante da vida vai encontrando o seu lugar. Pois é muito fácil você jogar tudo fora. Procurar atender apenas os seus desejos, aos seus caprichos, às suas misérias humanas, que são tantas, as nossas misérias humanas.
A tentação nossa do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, será sempre a de procurar a nós mesmos. E às vezes a gente sofre querendo inserir a nossa pessoa, o nosso projeto dentro daquilo que vai, de certa forma, afagar o nosso ego vaidoso, prepotente, arrogante. Quem procura sinceramente a Deus, aceita também ser corrigido. Quantos filhos que não aceitam a correção da mãe? Seminaristas que não aceitam a correção do reitor e da comunidade formativa? O sacerdote que não aceita a correção do bispo? O bispo que não aceita a correção do papa? É isso. É essa falta de correção que leva as pessoas a se amparar no espírito religioso. Tem muita gente hoje na igreja com esse espírito religioso. Você faz as coisas de Deus, mas sem Deus. Faz as coisas da igreja, mas sem a união com a igreja, sem a união com o Santo Padre, o Papa. Este assunto, ele não é um assunto fácil nos nossos dias, mas é preciso que nós, católicos, sejamos homens e mulheres de humildade, aceitando ser corrigidos. O orgulho costuma ser a pena pela qual o diabo escreve os seus tratados para este mundo. A humildade é o contrário. A humildade é aquela realidade que traz o perfume de Deus a este nosso mundo. Vai acrisolando nos corações esse desejo de viver uma intimidade com Deus que nos leva à verdadeira santidade. É isso que nós devemos introduzir dentro da nossa vida. Eu quero ser santo, eu quero viver minha santidade, eu quero dominar a mim mesmo, eu quero dominar esse dragão que sou eu mesmo, com seus pensamentos espúrios, com seus desejos desordenados, com a sua vontade desencarrilhada, com a sua liberdade mal assumida. Preciso isso. O católico não pode ter medo de reconhecer seus erros. Reconheça os erros, volte atrás. Não desanima diante das próprias fraquezas. Sabe que a santidade é um caminho percorrido, passo a passo. Ninguém nasce santo, ninguém nasce pronto. Nós temos diante de nós um itinerário, um processo que o Senhor vai construindo ao longo dos anos, ao longo dos tempos, para nos trazer maturidade, humildade, mansidão e por aí vai. Quem não é capaz de acolher a humildade, perguntar a quem estou servindo, vai servir o espírito religioso. Esse demônio que leva as pessoas a fazer as coisas de Deus, mas sem Deus. Com zelo amargo, condenando todo mundo, só você que presta, só a minha fé é que é certa. Não, nós temos que caminhar no caminho da humildade, da santidade. Não desanima o bom católico diante das próprias fraquezas. Sabe que a santidade é esse caminho que a gente vai percorrendo pouco a pouco até chegar ao cume agradável de Deus. Todos nós temos algo que precisa ser purificado. Às vezes é uma palavra impaciente, outras vezes um julgamento precipitado, um ressentimento guardado ou uma vaidade escondida dentro de nós. O que é importante? O importante para mim e para você nesta manhã, meditando sobre isso, não desistir da conversão, acordar e dar o coração a Deus. A conversão é essa mudança permanente que nós vamos realizando dentro de nós. Isso é muito importante, é extremamente agradável a Deus. Cada dia oferece uma nova oportunidade de recomeçar. Por isso, não tenhamos medo de pedir ao Senhor um coração sincero. Quem procura verdadeiramente a Deus nunca caminha sozinho.
O próprio Senhor conduz seus passos, fortalece sua esperança e faz crescer pouco a pouco a santidade dentro de nós. Que coisa extraordinária, que elemento tão saudável, tão bonito, para que no dia de hoje nós possamos pedir a Deus essa distinta bondade, a mansidão, a humildade, a renúncia ao orgulho, para nos submeter dioturnamente à bondade misericordiosa de nosso Deus. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 13, 36, 43. O Evangelho é a palavra de Jesus explicando a parábola do joio e do trigo. Nosso Senhor afirma: a boa semente são os filhos de Deus. Depois explica: o joio são os que vêm do maligno. E conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça. O bom Deus nos ensina que o coração humano é um campo onde precisamos permitir que o bem cresça e combater aquilo que nos afasta de Deus. E você sabe, pelo que você já viveu, o que é que te afasta de Deus. Foi exatamente isso que meditamos. São Bento pergunta se procuramos verdadeiramente a Deus. Jesus nos mostra que essa procura exige um coração disposto a deixar o Senhor separar dentro de nós aquilo que produz vida daquilo que precisa ser abandonado. Portanto, nós não podemos deixar que nenhuma espécie de medo, de insegurança, de timidez, de mania de pequenez, tantos problemas negativos que a gente vai produzindo dentro de nós, que exatamente nos afasta desse grande trilho que nos conduz ao coração do verdadeiro Deus. É preciso trabalhar isso. Esse dia, portanto, é para a gente pensar longamente na nossa oração sobre isso, na participação da Santa Missa ou de qualquer atividade na igreja. Hoje é um dia para a gente pensar isso. A quem estou procurando verdadeiramente? E com certeza nós vamos completar com a oração da noite, às 20 horas aqui no canal, toda essa caminhada de fé, de humildade que vamos fazer nesta terça-feira, mesmo lá no trabalho, nos seus afazeres, mas não deixe de pensar isso. A quem estou procurando verdadeiramente? Não tenha medo desta ação de Deus. Toda purificação realizada por Ele produz alegria, paz, liberdade e mansidão dentro de nós, assim seja. Te convido a esse momento tão pequeno de oração para encerrar o nosso encontro nesta manhã. Senhor Deus, concede-nos a graça de vos procurar de todo o coração. Purificai nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Dai-nos humildade para reconhecer aquilo que precisa mudar em nossa vida e coragem para seguir sempre o caminho do Evangelho. E com São Bento nós queremos dizer: a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. Amém. São Bento, pai dos monges e mestre da busca sincera de Deus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você e os seus uma terça-feira profundamente na luz do olhar dos santos anjos. Amém.